Seja bem-vindo ao nosso podcast Solitude Divina. Vamos começar com nossos abraços aos novos inscritos. O abraço vai para a família do Álvaro, sua esposa Marisa, que fez uma cirurgia essa semana. Estamos rezando por você, hein? Também tem a Camilinha, o Alvinho, a Cacá e o Gabrielzinho. Todos uns queridos de Floripa. E para enriquecer ainda mais nosso imaginário, colocamos nosso conteúdo para debate. Olá, bem-vindos! Hoje a gente pensou em fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vamos meio que revisitar um trabalho nosso, né? Olhar de novo para ele com outros olhos. Exatamente, a gente vai mergulhar de novo nas ideias de um vídeo que fizemos lá para o nosso canal Solitude Divina, sobre o Messias Misericordioso. E o ponto de partida de tudo que a gente tentou deixar bem claro lá é uma ideia que, para mim, vira o jogo. Qual? A de que a misericórdia divina não é um troféu, sabe? Um prêmio para quem acerta sempre. Assim, é um remédio. É um remédio. Para quem admite que precisa de cura. E essa perspectiva é fundamental, né? Porque ela tira a misericórdia de uma prateleira alta, teológica quase, inalcançável. Total. E a coloca no centro da nossa experiência humana. Uma experiência cheia de falhas e, ao mesmo tempo, de beleza. Deixa de ser um conceito abstrato para se tornar uma emoção, uma força que move o mundo. Isso. A gente tentou mostrar que a grande força por trás das ações de Cristo não era uma demonstração de poder, mas sim a compaixão. Exato. É muito fácil olhar para os milagres nos evangelhos e pensar, sei lá, uau, que demonstração de poder. Claro, é a primeira impressão. Mas quando a gente olha mais de perto, a motivação é outra. Pensa naquela cena das multidões, né? Sim. Gente levando seus cegos, seus paralíticos, todos os seus doentes. E a narrativa diz que ele curava a todos, um fluxo de alívio. Mas a pergunta que muda tudo é: por quê? O que movia ele? E a resposta está ali, explícita no texto. Pouco antes de um dos milagres mais espetaculares, a multiplicação dos pães, Jesus olha para aquela multidão, faminta e cansada. Exato, e diz: sinto compaixão por essa gente. Essa frase, para mim, é a chave de tudo. A ação nasce desse sentimento. Não é um cálculo, né? Não é uma estratégia para ganhar seguidores. De jeito nenhum. É uma reação, assim, visceral à dor humana. Então, o poder é uma consequência, não a causa. O motor é a compaixão. Perfeito. E isso inverte completamente a imagem que se tinha de um Messias. A expectativa era por um rei guerreiro, um líder político que viria para esmagar os inimigos, restaurar o poder de Israel. Um libertador, certo? Exatamente, um libertador no sentido militar, político. E o que a narrativa evangélica apresenta é uma revolução nesse conceito. Como assim? A prova definitiva de que o Messias chegou não é um exército marchando. É um homem que para diante do sofrimento alheio e se deixa afetar. A ponto de agir. A ponto de agir. Ele não veio para esmagar quem já estava ferido, mas, como a gente falou no vídeo, para carregar as nossas dores. Isso redefine o que significa salvação. A salvação não vem pela força, então. Não. Vem pela empatia que cura. Isso me faz pensar que se a compaixão é a chave, os milagres são menos sobre quebrar as leis da física. Com certeza. E mais sobre restaurar a dignidade humana. A cura do corpo é só um sinal de uma cura muito mais profunda que está sendo oferecida ali. Perfeitamente colocado. Cada milagre é uma manifestação dessa compaixão. É o amor se tornando visível, sabe? Tangível. E é por isso que as histórias são tão importantes, né? Sem dúvida. Elas dão corpo a essa ideia. Sem as histórias, compaixão seria só uma palavra bonita. E que histórias, hein? Quando a gente começa a conectar os pontos, o padrão fica muito claro. Por exemplo, a da mulher adúltera. Nossa, essa é de uma tensão brutal. Totalmente. A lei era clara. Apedrejamento. Ela é jogada no meio de uma multidão de homens com pedras nas mãos. Sendo usada como isca numa armadilha teológica. Exato. E o que Jesus faz é genial. Ele não entra no debate legalista. Ele desvia a atenção para a consciência de cada acusador. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí ele desarticula a agressão coletiva. Expondo a hipocrisia individual. Mas a parte mais poderosa para mim vem depois, quando todos vão embora. E ele fica sozinho com ela. Sim. Ele não dá um sermão, não diz, você está perdoada, mas...
Ele simplesmente a liberta do peso do passado e daquela humilhação pública. É a misericórdia que restaura a dignidade. E tem uma ternura imensa nesse gesto. É o oposto da violência que estava prestes a acontecer. E essa mesma lógica aparece de outra forma na parábola do filho pródigo, né? Sim, o foco ali não é o erro do filho, mas a reação. Absurda, quase escandalosa do pai. Exato. Numa cultura de honra patriarcal, o esperado era que o pai esperasse o filho se humilhar, pedir perdão na frente de todo mundo. Mas o que ele faz? Ele vê o filho de longe e corre. Um ancião de status correndo, algo impensável. Ele abraça, beija, nem deixa o filho terminar o discurso de desculpas que ele tinha ensaiado. A festa que ele promove não é um prêmio pelo arrependimento, é a celebração pura e simples do retorno. É a misericórdia como acolhimento incondicional. E tem a da ovelha perdida. Deixar 99 seguras para ir atrás de uma só, se a gente for pensar, é um péssimo negócio. Do ponto de vista prático, é um risco enorme. Mas a história não é sobre gestão de rebanho. Não, é sobre o valor do indivíduo. Mostra uma misericórdia que é persistente, que não desiste, que acha que vale a pena o esforço por um único que se perdeu. Cada história ilumina uma faceta diferente, então. Exato. Com a mulher adúltera, o perdão. Com o filho pródigo, o acolhimento. Com a ovelha perdida, a persistência. E tem mais uma que é particularmente tocante, a do filho da viúva de Naim. Ah, essa é. Essa é forte. Jesus está chegando na cidade e cruza com um cortejo fúnebre. Uma viúva, que já tinha perdido o marido, agora levava um único filho para ser enterrado. Naquela sociedade, ela estava completamente desamparada, sem futuro. E o texto diz que, ao vê-la, Jesus teve compaixão dela. De novo a mesma palavra. Ninguém pediu milagre. Ninguém. Ele simplesmente viu a dor daquela mulher, sentiu essa dor e agiu. Ele para o funeral, toca no caixão e devolve o filho a ela. É a misericórdia como pura empatia diante do luto. É a misericórdia agindo para consolar uma dor que é insuportável. Vendo todas juntas, a gente percebe que não é um amor genérico. É um amor que se adapta à necessidade de cada um. Se a pessoa precisa de perdão, ele perdoa. Se precisa de acolhimento, ele acolhe. Se precisa de busca, ele procura. Se precisa de consolo, ele consola. É uma força ativa, inteligente e, incansável. Certo. Ver tudo isso acontecendo com os outros nas histórias é inspirador. Mas, claro, a pergunta inevitavelmente se volta para dentro. Sempre. E para nós, que caímos, que erramos, que nos sentimos quebrados, para nós que somos a ovelha perdida ou o filho que foi embora, existe essa mesma misericórdia? É a pergunta de $1 milhão. E é fácil duvidar disso quando a gente olha para as nossas próprias falhas, né? Muito fácil. Mas a virada crucial é essa. A resposta que os evangelhos dão é um sim sonoro. E mais do que isso, a mensagem é que Jesus veio exatamente por causa disso. É o que ele mesmo diz. Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Exato. Ele não veio para os que se acham justos, perfeitos, mas para os que reconhecem sua necessidade de cura. Essa analogia do médico é muito poderosa. O médico não julga o paciente por estar doente. A doença é a razão da sua existência profissional. E isso nos leva de volta àquela ideia do começo. A misericórdia não é um prêmio pela perfeição, é um remédio para a imperfeição. E se a gente leva isso a sério, as implicações são transformadoras. A nossa cultura, e muitas vezes até a religiosidade, nos empurra para uma busca incessante por performance. Temos que ser bons, eficientes, impecáveis. E quando a gente falha, o sentimento é de vergonha, de medo, do julgamento. Essa perspectiva do remédio quebra essa lógica. Ela substitui o medo da imperfeição por um convite constante ao recomeço. Bom, mas é difícil, não é? A gente está tão programado para a lógica do mérito. Eu preciso merecer o amor, eu preciso merecer o perdão. Sim, é uma programação forte. Como que a gente simplesmente aceita um presente tão grande sem sentir que precisa pagar por ele de alguma forma? Eu acho que o pagamento, se a gente pode usar essa palavra, é a própria honestidade de reconhecer a necessidade. A única condição para receber o remédio é admitir que se está doente. E isso exige humildade, não perfeição. Santo Agostinho captou isso de forma brilhante.
O que ele dizia? Ele dizia que a nossa esperança não pode se basear nos nossos méritos, porque eles são frágeis, inconstantes. Um dia estamos bem, no outro caímos. Se a nossa segurança depende do nosso desempenho, a gente vive numa ansiedade perpétua. Uma montanha-russa emocional. Exatamente. Mas, continua Agostinho, se a nossa esperança se ancora unicamente na misericórdia de Deus, que é infinita e constante, aí encontramos um chão firme. Faz sentido. A nossa fragilidade não é mais uma ameaça, mas o próprio lugar onde a misericórdia de Deus pode atuar. É uma mudança radical de fundamento, sabe? Da areia movediça dos nossos méritos para a rocha da misericórdia divina. Entendi. Então, a experiência de receber essa misericórdia, de se sentir acolhida apesar das falhas, não pode ser o ponto final. De jeito nenhum. Se fosse, seria um consolo um pouco egoísta, não? Que bom que eu estou salva, agora posso relaxar. Exatamente. Receber um amor tão grande e não passá-lo adiante seria um desperdício. Por isso a jornada não termina no recebimento. Na verdade, é aí que ela começa. Ser tocado por essa compaixão vem com um chamado. Um chamado implícito. Que o nosso coração também seja grande com os outros. A misericórdia recebida precisa se tornar misericórdia doada. É a lógica do bom samaritano. Ele vê o homem caído na estrada e, ao contrário dos outros, ele não passa reito. Ele se deixa afetar pela situação e age. Depois de experimentar a misericórdia, a gente meio que perde o direito de ser indiferente à dor alheia. Perde o direito e, idealmente, perde o desejo. Pois é. A indiferença se torna impossível. E aqui, de novo, a questão é ser prático. O que significa ter um coração grande no dia a dia? Boa pergunta. A definição que a gente usou é sentir a dor do outro como se fosse nossa e se mover para ajudar. Tem duas partes, sentir e agir. O sentimento sem ação é inútil. E a ação sem sentimento pode ser fria, mecânica. E essas ações não precisam ser coisas grandiosas, heróicas. A gente listou algumas no vídeo que são bem cotidianas. Corrigir com amor quem erra, por exemplo. Isso é difícil. Nossa tendência é ou apontar o dedo com agressividade ou se omitir por medo do conflito. Corrigir com amor é um caminho do meio. Um equilíbrio delicado. Muito. E tem outras. Ensinar com paciência quem não sabe, sem aquela arrogância de quem se acha superior. Consolar um coração aflito, que muitas vezes é só sentar ao lado em silêncio e oferecer presença. Rezar por todos, inclusive por aqueles que nos magoaram. E talvez a mais desafiadora de todas. Perdoar de verdade quem nos feriu. Essa é a prova de fogo da misericórdia, né? Com certeza. É fácil falar em perdoar, mas quando a ferida é profunda, o processo é doloroso. É dificílimo. E talvez a misericórdia, nesse caso, não comece com um sentimento caloroso de perdão. Talvez comece com uma decisão da vontade. Como um ato de teimosia. Sim, um ato de teimosia contra o nosso próprio ressentimento. A decisão de não desejar o mal ao outro, de não buscar vingança, mesmo que a dor ainda esteja lá. A ação de misericórdia pode vir antes do sentimento. E com o tempo, talvez essa decisão abra espaço para que o coração também se cure. Olhando para essa jornada toda, o caminho fica bem claro. Começa com a gente entendendo que a fonte de tudo é a compaixão, não o poder. Certo. Depois, a gente vê essa compaixão em ação nas histórias, de forma concreta. Isso. Em seguida, a gente tem a coragem de aplicar essa lógica a nós mesmas, aceitando o remédio para as nossas próprias falhas, sem medo. E o passo final e inevitável é transbordar. Estender essa mesma misericórdia aos outros em gestos práticos é um ciclo virtuoso. Ser amado para poder amar. Ser perdoado para poder perdoar. É por isso que aquela citação de São João Crisóstomo que usamos no final amarra tudo tão bem. Sim, ela é perfeita. Ele diz: a verdadeira imitação de Cristo está na preocupação pelo próximo. Não adianta fazer grandes jejuns ou sacrifícios se a gente não cuida das pessoas ao nosso redor. O amor ao próximo é o teste final da autenticidade da nossa fé. Então, no final das contas, o que tudo isso significa? Para onde essa reflexão toda nos aponta? Olha, aponta para uma compreensão da misericórdia não como uma virtude passiva ou um sentimento bonito, mas como uma sensibilidade que se torna ação. A capacidade de permitir que a dor do outro nos afete. E, crucialmente, de nos movermos para fazer algo a respeito. Isso me deixa com uma pergunta final, sabe?
algo para a gente levar daqui. Manda. Se a misericórdia é essa sensibilidade que vira ação, qual é o maior obstáculo para isso no nosso dia a dia? Porque assim, a gente vive num mundo de excesso de informação, de velocidade, de distrações constantes. Sim. Será que o nosso maior problema é a distração que nos impede até de notar a dor de quem está ao nosso lado? Ou será que é a indiferença? Exato, aquela voz cínica que diz, isso não é problema meu. Ou talvez seja algo mais profundo, o medo de se envolver, o medo de que a dor do outro nos custe tempo, energia, paz de espírito, o medo do incômodo. Qual desses gigantes a gente mais precisa combater, então? É a distração, a indiferença ou o medo. O que a gente mais precisa enfrentar em nós mesmos para que o nosso coração possa de fato ser grande com os outros. Nossa, muito bom nosso debate, hein? Conta aí pra mim. Fui produtivo para você? Qual argumento mexeu mais contigo? Escreva no comentário qual foi o melhor argumento. Se gostou, curte e compartilhe o nosso canal. Vamos espalhar essa semente da verdade em todos os cantos. Até a próxima e fique com Deus. From the depths of shadows where I had been, your voice like whispers, a calm in a storm. You pull me out of the night, took my darkness, turned it to light. Every echo carried your